Oi gente, bora continuar a explorar o Ayurveda? E se você é novo por aqui, eu sou a Carol Precioso, eu estou estudando para ser terapeuta e aqui eu falo sobre o Ayurveda de uma forma bem simples. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais livros sobre o Ayurveda que eu tenho, falar um pouquinho aí sobre cada um, né, de uma forma geral, e indicar o melhor livro para você. Bom, então vamos começar com o primeiro livro de Ayurveda que eu tive, que foi esse aqui. Foi o meu marido que me deu esse livro, ele está em alemão, mas ele tem em português, obviamente, calma. E em português ele se chama Ayurveda, Princípios e Técnicas para atingir o equilíbrio e o bem-estar. E esse livro ele é bem legal porque ele tem várias figurinhas, né? Não é só aquele texto. E ele também tem uma parte de receitas, ele tem uma parte de alimentação, ele fala de tudo, tem yoga também. Então esse aqui é um livro bem completo. Ele é um livro assim, bem geral, só que eu tive um pouco de dificuldade com esse livro, porque esse foi o primeiro livro que eu li, né, sobre o Ayurveda realmente. E aqui nas primeiras páginas ele já fala sobre Agni, ele já fala sobre algumas coisas que eu não fazia a menor ideia do que era. Talvez pode ser que eu tive dificuldade com ele, porque ele está em alemão, né? Talvez em português, para uma pessoa que nunca leu sobre o Ayurveda, ele seja realmente um bom livro para começar, mas esse não é o livro que eu recomendaria para você que nunca leu nada sobre o Ayurveda. Esse aqui eu diria que seria o livro, tipo assim, número 2. Bom, e o segundo livro de Ayurveda que eu li foi esse e-book Ayurveda na Vida Diária, da Daniele Barbosa. Não tem em papel, só em e-book mesmo. A Daniele Barbosa foi a terapeuta, né, com que eu comecei a fazer o tratamento e gostar muito do Ayurveda. Bom, nesse livro ela explica tintim por tintim tudo do Ayurveda, todos os termos. Então esse é um livro bem de iniciante. Se você está aí querendo saber, né, sobre os termos, né, que tem muitas palavras, né, no Ayurveda que são diferentes, e aqui ela fala tudo bem explicadinho. Então se você tá aí querendo, né, saber mais sobre os termos técnicos, né, do Ayurveda, sobre os tecidos, sobre o Agni, sobre as excreções, os malas, ela também coloca uma lista de alimentos que pode, que não pode. Então esse livro aqui é bem legal e é bem baratinho, gente, tem lá no blog dela. Bom, em seguida eu comprei esse livro aqui que é simplesmente maravilhoso. Eu amo cozinhar, então várias receitas eu tirei desse livro. Esse livro está em inglês, mas ele se chama em português Culinária Ayurvédica para o seu dia a dia. A capa é outra, então você procura pelo nome, a capa é outra. E esse livro é sensacional, eu adoro as receitas que tem aqui. Só que eu tenho que avisar para você que mora no Brasil, vários dos ingredientes que tem nesse livro a gente não acha fácil no Brasil, então pode ser que alguma dessas receitas você tenha um pouco de dificuldade para fazer no Brasil ou que essa receita saia um pouco cara. E esse livro aqui não é somente sobre culinária. No começo ela fala sobre o básico do Ayurveda, sobre a fome, sobre o Agni, um pouquinho de nada sobre os doshas, sobre os alimentos, sobre como comer no Ayurveda. Então essa primeira parte assim é bem legal. Depois ela entra aqui numa parte sobre receitas gerais que você pode comer em qualquer estação do ano. E depois disso o livro é dividido em estações de ano. Então tem receitas para a primavera, receitas para o verão, receitas para o outono e receitas para o inverno. E é um livro bem colorido, com fotos incríveis. Gente, esse livro aqui é muito legal. Bom, em seguida eu li esse livrinho aqui, ele é bem fininho mesmo, de verdade, eu assim, li esse livro assim super rápido. Bom, ele também tá em inglês, mas ele tem em português e ele se chama Ayurveda, a Ciência da Autocura, um guia prático. Eu diria que esse livro, ele fala sobre os termos do Ayurveda, ele fala bastante, ele começa falando da história, ele fala um pouco de nada sobre os doshas, ele fala sobre o Ayurveda assim de uma forma bem geral, mas como ele é muito fino, ele não entra muito a fundo nos temas. Mas de uma forma geral ele fala sobre tudo, fala sobre também os tecidos, que é uma coisa que não tem muito nos outros livros. Então esse aqui eu diria que é uma pessoa que quer
também saber um pouco mais dos termos a fundo do Ayurveda. Bom, e logo depois eu comprei 2 livros, vamos falar deles devagar. Primeiro eu quero falar sobre esse livro aqui que é simplesmente sensacional, sensacional de verdade. Ele obviamente tem em português e ele se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. A capa é exatamente a mesma. E esse livro aqui eu recomendo demais, demais de verdade mesmo. Bom, esse livro aqui eu acho que é o único livro que não está escrito Ayurveda no título. E é um livro sensacional de verdade, eu recomendo. Só que esse livro aqui não é para você que está aí querendo aprender os termos do Ayurveda. Esse livro aqui é mais para aquela pessoa que quer mudar os hábitos. E, por acaso, tem Ayurveda aí no meio, porque ele não explica assim de uma forma bem mais profunda sobre o que são os doshas, o que é o Agni, ou sobre o relógio do Ayurveda. Ele sim fala sobre tudo isso, só que com base em estudos e em pesquisas. Então, para você que não está muito interessado, né, em saber dos temas e gosta mais de comprovações científicas, esse livro aqui é o que eu recomendo para você. E também temos esse livrinho aqui, que também está em inglês, mas ele tem em português, ele se chama Uma Visão Ayurvédica da Mente. É um livro super importante para aquelas pessoas que querem entender mais o Ayurveda. Só que esse livro aqui é um livro mais, vamos dizer, mais profundo. Você precisa de um conhecimento prévio de Ayurveda para poder ler esse livro. Então eu não recomendo ler esse livro assim de cara, quando você está começando a ler sobre o Ayurveda. Esse livro aqui eu diria que vem lá em 3º lugar, mais ou menos. E por último, eu ganhei esse livro aqui de uma amiga minha, que na verdade é um planner. Ele está em alemão e infelizmente eu não achei ele em português. Se você, por acaso, achar esse livro em português, avisa aqui pra gente ficar sabendo. E ele é um planner de verdade, que você pode programar tudo. Ele é bem bonito, tem umas figurinhas, tem umas coisas que você pode recortar. E é um livro assim super bacana para aquelas pessoas, né, que gostam de se organizar. Bom, eu infelizmente ainda não comecei a fazer de fato o planner, só li algumas coisas aqui no começo. Ele também dá uma introdução assim geral sobre o Ayurveda. Eu quero começar esse planner aqui quando eu tiver um pouco mais de tempo. E eu não sou uma pessoa assim tão organizada que faz planner, mas eu adorei essa ideia. E tem tudo, gente, muito bonitinho aqui pra fazer. Ele também dá ideias aqui de receita. Então é um livro bem legal. Ele é só planner de verdade. Olha, tudo bonitinho pra você planejar tudo, gente. Uma gracinha esse livro. Bom, e agora eu quero indicar pra vocês uma ordem pra ler esses livros, né? Eu comecei aqui pelo um pouco mais difícil. Se você quer aprender mais sobre o Ayurveda, né, o raiz, sobre os termos, sobre o significado de tudo da perspectiva do Ayurveda, eu sugiro que você comece com esse e-book aqui da Daniele Barbosa, que ele é super baratinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição da onde você pode comprar ele. Ele não é um livro muito grande, ele tem, eu acho que só 80 páginas. E é um livro assim super fácil de ler. Ela escreve com uma linguagem super simples. Então esse livro aqui é o que eu indico para ler em primeiro lugar, caso você queira saber mais sobre os termos do Ayurveda, né? Sobre o significado de todas as coisas do Ayurveda. Bom, e se você não está muito interessado, né, nos termos do Ayurveda, eu sugiro que você comece por esse livro aqui, para você começar a mudar os seus hábitos. Ele tem dicas sensacionais. E isso aqui também serve para você, claro, que quer estudar mais sobre o Ayurveda. Só que aqui você não vai ter a explicação de vários termos do Ayurveda. Esse livro aqui eu recomendo para aquelas pessoas que gostam de comprovação científica, como eu. Porque ele tem muitos estudos, ele fala de muitos estudos que foram feitos. Bom, gente, depois eu sugiro esse livro aqui ou esse livro aqui, talvez esse aqui porque ele é mais legal. E depois, quando você já tiver aí um bom embasamento sobre o Ayurveda, eu sugiro ler esse livro aqui, Uma Visão Ayurvédica da Mente. Como eu disse, esse livro é de muita importância para aquelas pessoas que estão aí querendo, né, se aprofundar mais no Ayurveda. Bom, gente, esses são os livros sobre o Ayurveda que eu tenho e que eu li até agora. Bom, se você tem alguma dúvida com relação a algum desses livros, me fala aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda muito.
E se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo usando a hashtag #EuAmoLer, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.